Vamos lá, Pamela. Não vai dar para a gente assistir muitos vídeos, embora seja muito legal. Depois eu sugiro que vocês assistam esses vídeos, que eles contam bem a história do começo da industrialização nos Estados Unidos, e aí é muito legal, tá? Tá bom, professora. Então vamos aguardar mais um minutinho. O pessoal está com dificuldade de internet hoje, né? Nossa, tá horrível, professora. É minha mesmo. Não para de oscilar, tá horrível. Bom, então vamos avançando, Pamela. Então, essa é a primeira teoria administrativa, é a teoria, né, da administração científica, que foi desenvolvida por Taylor e que teve como a sua principal contribuição a racionalização do trabalho, e quem melhor aplicou a teoria da administração científica foi Ford, né, desenvolvendo e aprimorando a linha de produção, a produção em massa, tá? Então, ele é vamos dizer assim, é o empreendedor dessa teoria, né? Um é o grande teórico e o outro é o grande executor dessa teoria, tá bom? A teoria da administração científica melhorou os processos de produção, melhorou o desempenho do funcionário, ele passou a ser mais eficiente, deu estudo à questão das tarefas, né? Considerou que as tarefas no ambiente de trabalho precisam ser melhor pensadas, tá? E a questão do critério da seleção, da escolha, né? Então, isso é mais importante. Por outro lado, ela é muito criticada porque ela entende que o funcionário é uma máquina, né? Robotizado, ele não tem emoções, né? Ele é muito fechado, e é uma teoria muito focada naquela questão. Então, ela também tem as suas limitações. Eu gostaria muito, e nós vamos ver se esse vídeo aqui a gente não pode deixar de assistir, opa, porque ele dá uma leitura bem legal do que é essa teoria hoje, tá? O que seria a gente pensar nessa teoria nos dias de hoje? Deixa eu só colocar aqui certinho. Tá conseguindo ver? Nós não superamos o paralelismo na totalidade, inclusive porque Sim! superado, nós teremos, inclusive, de sofrer uma série de atrasos na nossa capacidade produtiva no cotidiano. Algumas das inspirações do Taylorismo, como, por exemplo, a utilização do trabalhador como uma parte da ferramenta, lembrando aquilo que é expresso no Tempos Modernos do Charles Chaplin. A cena mais expressiva do Tempos Modernos, aquela em que ele cai na máquina e vai nas engrenagens, não é ele como uma engrenagem, mas é que ele não morre. Isto é, ele é tão aderente àquela mesma máquina que ele é uma máquina dentro dela. Ele vira para lá e para cá, dentro daquilo que aparece como parte da cena, mas ele sai vivo do outro lado. Isto é, ele e a máquina são a mesma coisa. Essa visão que o terrorismo pode trazer como melhoria da capacidade de produção, ela foi decisiva, enquanto intenção, para o incremento exponencial da produção humana. Fazer hoje com que se descarte de qualquer maneira, por exemplo, a linha de produção terrorista, ou mesmo a percepção fordista inicial, da capacidade de organizar a estrutura, ela não é superada. O que se superou foi a desumanização com uma convicção descartável. Isto é, o trabalhador, a trabalhadora, que atuam em processos, mesmo que de base terrorista, para aumentar a capacidade produtiva, eles não podem ser entendidos como parte daquela máquina e nem como máquina. Ao contrário, é necessário, inclusive, que ele seja preparado para outras atividades, outras tarefas e se sinta reconhecido no que faz. Se nós observarmos, por exemplo, uma orquestra,
ela tem um funcionamento em que cada um tem a sua tarefa. Nem todos fazem a mesma coisa o tempo todo, mas uma orquestra tem grupos de instrumentos que atuam na mesma direção. Vamos dizer que seria uma forma taylorista até. Você tem o grupo de sopro, de oboé, você tem o grupo de violinos, tem o grupo de cordas, você tem o grupo de metais. Isto é, eles têm uma forma de sintonia dentro dessa diversidade. O que se tinha no taylorismo original era apenas a monotonia da ação. E hoje se trabalha com uma perspectiva que é de se obter uma harmonia maior. Muita gente ainda é saudosa da exclusiva forma taylorista, mas isso hoje, especialmente com as plataformas digitais, leva a uma mudança muito rápida na percepção. Algumas coisas, mesmo no campo da agricultura, da produção agrícola, elas persistem. Já há uma mudança, mas ela não é tão veloz quanto os outros processos. De qualquer maneira, o que vale, e a grande novidade, é que supor que já podemos sepultar, né, podemos enterrar a concepção taylorista na totalidade, isso de maneira alguma. Aliás, nem deveria, porque ela tem vários princípios que não são descartáveis e que tem um nível de aplicabilidade que ultrapassa o século, né, da sua origem. Tem um provérbio chinês que diz que se você usa uma máquina, você se torna parecido com a máquina. Você não acha que o próprio taylorismo acaba impondo essas relações de trabalho um pouco ditatoriais? Sim, claro, pois na concepção taylorista pura, tal como ela apareceu e depois foi aplicada, né, essa identificação homem-máquina, ela não era uma identificação em si, ela era muito mais uma perda da identidade da pessoa. Portanto, uma desumanização, uma robotização. Sabe-se, a palavra robô vem do sérvio robota, que significa escravo, servo, no sentido original da palavra escravo. Aquele que faz porque ele é parte, né, de uma ferramenta. Ele mesmo é uma ferramenta nesse sentido robótico. E o taylorismo, na sua expressão prática em algumas organizações, ganhou sim, né, esse feitio. Mas hoje, especialmente em algumas nações que têm uma profusão maior, né, de novas formas de trabalho, novas formas de produção, essa percepção leva a uma quebra da capacidade, inclusive, de adesão e de melhoria da qualidade, da competitividade da organização. O Cortella, ele faz uma leitura crítica, né, desse modelo, né, mas ele diz que o modelo não está descartado, o modelo taylorista. Ele fala, né, da produção rural, das indústrias, esse é um modelo que ainda prevalece, né, nesses espaços. A gente pode tomar como exemplo a própria organização do McDonald's, né? O que é o modelo ali da realização das tarefas ali de quem serve os lanches, quem prepara os lanches ali na cozinha ali que a gente vê, né? É um modelo taylorista, né? O tempo é considerado, né, uma das coisas mais consideradas. A execução da tarefa ela é repetitiva e ela é incansavelmente realizada dentro do mesmo padrão, tá? Então, é um modelo taylorista de produção. Bom, passando agora para a segunda teoria administrativa, tá? Nós vamos falar da teoria clássica. A primeira teoria foi a teoria da administração científica e agora a teoria clássica. Quem desenvolveu essa teoria foi Fayol, tá bom? Foi o Henry Fayol. O Taylor é americano, o Fayol é europeu, tá bom? O Fayol já não olhou, né, quando ele se propôs a estudar o que ele poderia contribuir para as organizações, ele não olhou para o chão da fábrica ou para as tarefas a serem realizadas, ele olhou para a organização da empresa. Ele precisava pensar que era preciso orientar os gestores, que eles precisam ter o entendimento de como é que deve ser o processo de organização da administração, tá? Então, assim, eu penso que o grande pai da administração, o grande teórico da administração é Fayol, tá? Por conta da importância, ele foi o pioneiro em pensar na organização como um processo, tá? Então, ele olhou mais para cima, ele
os seus estudos estavam voltados para buscar a eficiência a partir da definição das tarefas dos administradores, quais as funções da administração, como é que se busca a eficiência, tá? Então, o objetivo dele era estruturar essa organização da melhor maneira possível para que ela fosse eficiente e gerasse resultado. Então, ele dividiu as funções da empresa, ele criou os princípios da administração. Então, quando a gente fala de planejamento, organização, direção e controle, não foi exatamente os 4 que ele criou, ele teve uma outra forma de pensar, mas ele que deu esse pontapé nessa leitura das funções da organização, tá bom? E aí, a teoria dele era tão ampla que cabia em qualquer tipo de organização, em qualquer ramo, em qualquer tamanho, tá? Porque ele concebeu o que é administrar, tá? E as competências e as responsabilidades do que vem a ser administrar, tá bom? Ele publicou a sua teoria nesse livro, Administration Industrielle et Générale, publicado em 1916. Então, ele pensou as funções da empresa, olha, isso aqui tudo é a teoria dele, tá? Funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança, funções contábeis, funções administrativas. Se a gente for falar, né, RH, marketing, que é o trabalho que vai ser feito, tudo tem muito a ver com o que o Taylor, com o que o Fayol estudou. Ele estudou as funções administrativas e as funções do administrador, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Também está muito próximo do que a gente entende hoje por processo administrativo, por funções administrativas. Isso tudo estava previsto nas teorias do Fayol. Também apresentou os 14 princípios gerais da administração, o que deve ser elemento, né, que norteia a administração, dividir o trabalho, responsabilidade, disciplina, e para cada um deles ele fez um estudo específico, tá? Então, isso também está previsto na teoria do Fayol. Quais as grandes contribuições? Essa é uma teoria que ela é como se fosse uma receita, tá? Prescritiva, como se o médico estivesse prescrevendo um jeito bom de administrar, tá? Então, ele veio com essa intenção de dar um caminho mais bem trabalhado, mais bem discutido, refletido sobre o que seria a forma mais certa de administrar, tá bom? E separou a administração das demais funções e criou elementos da administração, tá bom? Então, a administração passou a ser uma competência. Então, assim, puxa, precisa se preparar para administrar, tá? Ela ainda é simplificada sobre as suas limitações. Ainda é uma abordagem simples, tá? Que não teve tantos estudos científicos como o autor que antecedeu, tá? Mas ela é um super avanço, tá bom? Então, essa é a segunda teoria administrativa. A primeira teoria é teoria de administração científica. A segunda, a teoria clássica da administração. A gente vai ver agora a terceira teoria administrativa que prevaleceu nesses primeiros anos do século XX, tá? É a teoria das relações humanas. Até que, enfim, surgiu alguém, né, que falou, puxa, dá para entender a administração além das tarefas, né, dos procedimentos e da leitura estrutural da empresa. Essa teoria, ela surgiu ao acaso, tá?
foi desenvolvida por Elton Maio. Ele não tinha intenção de criar uma teoria administrativa, tá? Ele foi fazer um estudo numa fábrica, de elementos de telefone, né? de equipamentos de telefone, e ali ele passou a descobrir uma série de questões relacionadas às relações humanas, ou seja, as trocas entre as pessoas, entre os funcionários no ambiente organizacional. E ele percebeu que essas relações humanas, se bem conduzidas, também contribuíam para o bom êxito das organizações. Tá? Então, ele foi o pai, né? Ali surgiu a primeira reflexão de que é preciso pensar no ser humano dentro das organizações. Bom? Então, a teoria das relações humanas surgiu nos Estados Unidos como consequência imediata das conclusões obtidas na experiência de Hawthorne. Ele foi fazer uma experiência numa fábrica, e aí foi onde ele descobriu o que a gente vai falar agora, tá? Ele é o estudioso, tá? Das relações humanas, da questão da vida do homem, mas ele teve vários colaboradores, porque ele era um pesquisador, tá? Foi basicamente um movimento de reação e de oposição à teoria clássica, aquela primeira teoria que era uma teoria da máquina, né? Que desconsiderava a figura do homem, tá? Ele era mais um elemento dentro do processo ali para eficiência, tá? A teoria das relações humanas nasce para corrigir essa tendência à desumanização do trabalho, que era muito presente no começo do século XX, tá bom? Principalmente por conta da aplicação de métodos rigorosos, científicos, que os trabalhadores eram submetidos quando atuando, né, na relação da produção, tá? Acho que aqui dá para a gente pular, interessa mais para a gente entender como é que foi essa experiência de Hawthorne, então. Então, ele já tinha uma parceria com psicólogos, tá? E essa era uma proposta dele desse estudo, tá bom? Essa experiência aconteceu entre 1927 e 1932, coordenada pelo Elton Maio. O que foi a experiência de Hawthorne? Tá? Hawthorne era essa cidade aqui, tá bom? E a experiência aconteceu dentro da fábrica da Western Electric Company, tá? Em Chicago, na verdade era o bairro de Hawthorne, tá? Essa Western Electric fabricava equipamentos para empresas telefônicas, tá bom? E ele foi estudar lá fatores ambientais dentro da empresa, dentro da fábrica, tá? Foi da seguinte forma. Durante esse período, foram realizadas várias pesquisas em uma das fábricas com o objetivo de detectar de que modo fatores ambientais, como a iluminação do ambiente do trabalho, influenciava a produtividade dos trabalhadores. O que ele fez? Ele abaixava a luminosidade, acendia a luminosidade. E era um ambiente assim, ó, as mulheres estavam trabalhando, esse era o processo de trabalho, né? Porque era uma fábrica que tinha essencialmente, né, mais mulheres, por ser equipamentos muito pequenos, e isso precisava um certo, vamos dizer assim, uma certa delicadeza. Então essa fábrica tinha muito mulheres na linha de produção dos equipamentos telefônicos. E aí o que aconteceu? O Elton Maio passou, né, nesses ambientes de trabalho dessas mulheres, a interferir na iluminação, tá? E com a expectativa de que isso fosse diminuir a produtividade dessas mulheres. E, né, para a surpresa deles, né, os pesquisadores não conseguiram provar
qualquer relação entre uma boa luz ou uma luz ruim na produtividade daquelas mulheres. Então, assim, a tese deles de que uma luz ruim, uma luminosidade ruim, um ambiente ruim, afetasse a qualidade da produtividade. Naquela situação, essas mulheres aumentaram a produção, tá? E o que eles chegaram na conclusão? Que, nos resultados dessa pesquisa, que a produtividade estava muito relacionada às variáveis psicológicas do grupo. Um grupo motivado, um grupo bem tratado, um grupo com clareza nos objetivos, é um grupo que vai produzir independente das condições ambientais. Tá? Não dá para concordar totalmente com o Elton Maio, mas vamos dizer assim, ele identificou um elemento diferente, que o ambiente de trabalho precisa ser agradável psicologicamente para as pessoas, tá? Essa experiência, ela passou por outras fases, tá? Teve entrevistas, teve salas de provas, salas de observação, então, porque ela demorou vários anos para acontecer, tá? O que o Elton Maio traz de conclusões, tá? A partir dessa pesquisa, né? Ele traz os primeiros delineamentos do que é estudar o ser humano e as relações humanas no ambiente organizacional. Aquelas mulheres tinham boas relações no ambiente de trabalho, boas trocas, né? O ambiente de trabalho era positivo. E isso é o que valia ali naquele momento para estimular a produtividade delas, tá? Então, quais são as conclusões? Que o nível de produção é resultante da integração social, elas eram integradas, elas eram felizes, elas eram estimuladas, e isso era o suficiente, tá? Que o comportamento dos empregados está muito apoiado no conjunto, tá? No grupo, no que é o grupo. Então, o grupo interfere muito nos resultados, tá? do indivíduo. Que existem grupos informais, olha aí, mais uma teoria aparecendo, a dos grupos informais. As pessoas faziam laços de amizade, que ultrapassavam o ambiente organizacional, tá? As relações humanas são ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos entre as pessoas e os grupos. Então, essas relações humanas tinham muito a ver com as trocas que se estabeleciam lá no ambiente da empresa, tá? O cargo, muita clareza, né? Qual que é a proposta do seu cargo, qual que é o seu conteúdo do seu cargo, tá claro? Quanto mais claro tem a importância o conteúdo do cargo, mais resultado o funcionário traz, tá bom? E aspectos emocionais influenciaram também nos resultados dessa experiência, tá? A gente tem mais um vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue assistir. Mas assim, o que a gente vê? Na experiência, na teoria das relações humanas de Elton Maio, que abre a porta para criação de recursos humanos, né, da área de recursos humanos, para a entrada da comunicação, para a entrada de conceitos como motivação, liderança, uma série de outras teorias administrativas, uma série de outras questões que estão muito relacionadas à nossa formação como comunicadores, foram consideradas lá na experiência de Hawthorne, na teoria das relações humanas desenvolvida por Elton Maio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, ver se ele vai rolar bonitinho, para a gente complementar. Acho que está todo mundo aí comigo, né? Sim. Experimento de Hawthorne. O que a
acontecendo foi que ele descobriu uma coisa completamente diferente do que era a proposta inicial. O experimento de Hawthorne foi um experimento conduzido na Western Electric Company, era uma empresa de fios e cabos em Chicago, e o Elton Mayo foi o precursor desse estudo. O que basicamente era a ideia do estudo era de tentasse entender na época quais eram os fatores que poderiam realmente aumentar a produtividade nessa empresa. A empresa sofria uma situação de tentar melhorar e aumentar o oferta de produto no mercado, e o Elton Mayo foi chamado para fazer esse experimento. Na verdade, ele foi lá para fazer um trabalho como consultor. O que acabou acontecendo foi que ele descobriu uma coisa completamente diferente do que era a proposta inicial. Por que a gente está falando que havia uma proposta inicial? Inicialmente, a cabeça do Elton Mayo era exatamente a cabeça de Taylor e Fayol, pensando que havia alguns tipos de fatores, todos eles físicos, capazes de aumentar a produtividade. E assim ele foi até a empresa testar fatores como iluminação, ventilação, espaço entre as mesas. Ou seja, ele foi tentar ver que fatores físicos poderiam realmente aumentar a produtividade. Para surpresa dele, quando ele começa a monitorar esses fatores, ele vê que, aumentando um determinado fator, aumentava a produtividade, mas no momento em que ele voltar nesse fator ao patamar original, a produtividade se mantinha mais elevada. Então, era difícil concluir que um determinado fator ou outro físico pudessem ser capazes ou ser responsabilizados pelo aumento de produtividade. E assim foi acontecendo. Iluminação, aumentava a produtividade. Voltava ao patamar inicial, a produtividade se mantinha. Ventilação, melhorava a ventilação, a produtividade se elevava. Voltava ao patamar original, a produtividade se mantinha apesar da ventilação. Então, o que acaba acontecendo? No momento seguinte, ele vai reproduzir novamente esse estudo, e vai reproduzindo, até que esse experimento ficou conhecido como experimento de Hawthorne, porque Hawthorne era o bairro de Chicago em que ficava a Western Electric Company. E a ideia era exatamente fazer uma menção ao bairro pelo tempo em que demorou aquele estudo para ter algum tipo de conclusão. Basicamente, quando ele começa a avaliar esse grupo de amostra, onde ele começou a mexer com essas variáveis, comparar esse resultado com o grupo original, o grupo de origem, de onde foram tirados esses empregados, ele começa a perceber que o aumento da produtividade se deveu ao tempo em que ele estava fazendo o estudo. Então, o que é a conclusão dele no estudo é o seguinte: as pessoas não aumentaram a produtividade por conta de fatores físicos, e sim por uma questão muito mais ligada a comportamento, porque eles acreditavam que alguém da empresa estava preocupado com eles e, portanto, tentando mexer em variáveis ou melhorar condições de trabalho para que houvesse uma melhoria do trabalho de um modo geral. Então, a conclusão a que se chegou nesse estudo foi completamente diferente da proposta inicial do Elton Mayo, é de que a preocupação dos chefes com os subordinados, ou dessa preocupação em manter o ambiente de trabalho melhor, era por si só uma alavanca muito generosa para aumento de produtividade. E a partir daí, então, começa-se a pensar na história que o comportamento dos empregados tem um reflexo super importante na produtividade. E esse comportamento deve ser observado, sobretudo a partir da atenção ou da preocupação que a chefia tem com relação aos mesmos. Muito legal, né, gente? Olha o que é um estudo científico, né? Então, é muito interessante a gente olhar como que um estudo científico traz resultados, né? E essa teoria abriu as portas para a questão humana dentro da gestão das empresas, tá bem? Ela é muito importante, como eu disse para vocês, é ela que vai abrir toda essa leitura, né, mais humana dos grupos, das relações interpessoais, tá? Então, ela introduz temas importantíssimos, principalmente nos dias de hoje, na questão da gestão, né? Motivação, liderança, comunicação, dinâmica de grupo, organização informal, grupos informais, tá? Então, são todos temas que nascem a partir desse estímulo, dessa teoria, tá bom? Mas sempre há uma crítica, tá? Ela tinha suas limitações também, tá? Ela não foi muito além disso, tanto é que outras teorias com viés psicológico depois foram trabalhadas
na era neoclássica, tá? Então, ela às vezes é vista como uma teoria meio que ingênua, tá bom? E meio romântica, mas ela é fundamental, tá bom? E aí a gente vai para a última teoria administrativa, que é a teoria da burocracia, tá? Essa teoria, ela, assim, ela não tem um pai exatamente. Ela vai buscar nas reflexões de Max Weber. Max Weber é um sociólogo alemão, tá? Ele conceitua a burocracia e aí depois outros pensadores vão lá pegar o conceito de burocracia de Max Weber e aí aplicam dentro da teoria administrativa. Então, assim, Max Weber não é o pai da teoria da burocracia na administração. Ele é pai do conceito de burocracia. E teóricos desse início do século passam a estudar a burocracia e aplicam isso para a gestão das organizações, tá? Gente, eu acho muito legal a gente refletir a teoria da burocracia, tá? O que é a burocracia? É uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance dos objetivos. Aí vocês vão me dizer, falar, puxa, professora, mas não era nada disso que eu entendia como burocracia. Burocracia, para mim, era papel, carimbo, morosidade, dificuldade de realizar as coisas. Isso foi o que virou a burocracia. Foi o que a administração fez de maneira errada com a burocracia. A burocracia, na sua essência, é uma forma de dar racionalidade ao processo. Ou seja, esse é o padrão da execução. Não tem interferências, tá? Porque se padroniza um jeito de fazer as coisas, tá? E se esquematiza um jeito de fazer as coisas. Vamos dar um exemplo. Eu preciso ir lá na secretaria para pegar um documento. Mas só vai sair se o diretor assinar e carimbar. Mas por quê? Porque isso é burocracia. Por quê? Por que para um sai mais rápido, para o outro não sai? Não é para ser assim, entendeu? Na burocracia não existe interesses pessoais, existe um modelo padrão a ser seguido, tá? Então, na teoria administrativa, ela surgiu na década de 40, tá? Para tentar suprir críticas às outras teorias que chegaram antes, que é a teoria clássica, que é o excesso de mecanicismo, e a teoria das relações humanas, que era sociológica e utópica demais, tá? Então, os pensadores se apropriaram do conceito de Max Weber, que foi quem conceituou burocracia. Na administração, a teoria da burocracia busca um modelo organizacional mais racional, tá? Porque as empresas estavam crescendo demais, desordenadamente, e era necessário ter um padrão, né? De processos, de documentação, de dinâmica, de como as coisas devem ser feitas, porque estava tudo uma grande bagunça, tá bom? Infelizmente, ela passou a ser vista como papelório, demora. Papelório é excesso de papel mesmo, viu, gente? Demora nas soluções, funcionários apegados a regulamentos e rotinas, porque na burocracia tem, primeiro faz isso, depois faz aquilo. O processo é totalmente desenhado, tá? E muitas vezes o que ela nasceu para causar eficiência, para as coisas serem mais bem organizadas e ter um resultado mais objetivo, mais prático, foi invertido. Foi usado exageradamente os preceitos da burocracia, a ponto de ser considerado ineficiente quem usa de excesso de burocracia, tá? Mas aqui, a burocracia é exatamente o contrário. É a organização eficiente por excelência. Para conseguir essa eficiência,
A burocracia detalha antecipadamente, tá, os procedimentos, os processos, as formas como as coisas devem acontecer. Tá? Então, esse é o propósito dela. Pena que foi levado ao exagero. Tá? A burocracia prevê normas e regulamentos, leis, né? Um caráter formal nas comunicações. Eu não posso falar com você antes, primeiro eu tenho que falar com o outro. Né? É assim que funciona. Uma divisão de trabalho racional, impessoalidade nas relações. Então, assim, todo mundo é tratado de maneira igual por conta dessa regulamentação dos processos. A autoridade, ela está vinculada a partir da hierarquia que é definida nos cargos. As rotinas e os procedimentos são padronizados. Tem a meritocracia, né? Ou seja, você ganha porque você merece, porque você fez por merecer. Os seus participantes, né, têm que ser profissionais, eles vão se especializando cada vez mais, tá? Então, é uma teoria que busca previsibilidade do funcionamento da gestão, tá? Porque ela já, é como se fosse, ela traça um caminho por onde as coisas devem acontecer, tá? Esse é o propósito. Vamos assistir um pouquinho aqui, esse conceito aqui, e aí a gente já está praticamente finalizando o nosso encontro de hoje, tá? Não sei. Deixa eu... Já são mais de 150 dias de quarentena. Não está fácil. E nem tudo já pode... Hoje nós vamos falar sobre a teoria da burocracia. E para começar nossa videoaula, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é burocracia? De forma simples, burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Trata-se da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio da autoridade racional legal, para se atingir os objetivos da organização. Considerada por muitos a grande vilã da organização, a burocracia é essencial para a administração das empresas. Silva, 2008, coloca que a burocracia como forma de organização das atividades humanas é muito antiga. Entretanto, como teoria desenvolvida com objetivos específicos, só surgiu com Max Weber. O surgimento da teoria da burocracia para a administração se deu por volta dos anos 1940 e em função principalmente dos seguintes aspectos. 1. A fragilidade e a parcialidade, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, ambas oponentes e contraditórias entre si, mas sem possibilitarem uma abordagem global, integrada e envolvente dos problemas organizacionais. Ambas revelam dois pontos de vista extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da organização. 2. Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. 3. O crescente tamanho e complexidade das empresas passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Alguns historiadores verificaram que a indústria, em grande escala, depende da sua organização, da administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Milhares de homens e mulheres devem ser colocados em diferentes setores de produção e em diferentes níveis hierárquicos. Os engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base. Devem executar tarefas específicas, devem ser dirigidos e controlados. 4. O ressurgimento da sociologia da burocracia
a partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber. Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada com exatidão, muito minuciosamente e em hipótese alguma permitindo que suas emoções interfiram no seu desempenho. A sociologia da burocracia propôs um modelo de organização e os administradores não tardaram em tentar aplicá-lo na prática em suas empresas. A partir daí, surge a teoria da burocracia na administração. Estudada sistematicamente por Max Weber, este criou aquilo que ele julgava ser a burocracia ideal. Os estudos de Weber procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas por regras sistemáticas. Como concebida originalmente, a burocracia tinha as seguintes características: 1. Divisão de trabalho. 2. Hierarquia de autoridade. 3. Racionalidade. 4. Regras e padrões. 5. Compromisso profissional. 6. Registros escritos. E 7. Impessoalidade. A burocracia com essas características faz com que a organização responda com consequências previsíveis em seu funcionamento, sempre em busca da maior eficiência. Entretanto, essa previsibilidade burocrática leva à ineficiência. O próprio Weber notou a fragilidade da estrutura burocrática, que enfrenta um dilema típico. De um lado, existem pressões constantes de forças exteriores para encorajar o burocrata a seguir outras normas diferentes das da organização. E de outro, o compromisso dos subordinados com as regras burocráticas tende a se enfraquecer gradativamente. A organização, para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, racionalidade, disciplina e limitação de alcance. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Chiavenato. Estudando com mais profundidade essas imprevisibilidades, Merton, em 1968, deu o nome de disfunções da burocracia para designar aquelas anomalias de funcionamento responsáveis pelo sentido pejorativo que o termo burocracia adquiriu junto aos leigos